Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar um vídeo interessante para você meditar. Disse Jesus a Pedro: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, disse Jesus que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E eu digo que tem como sim as portas do inferno prevalecer contra a igreja. Jesus está mentindo? Não. Jesus nunca mentiu. E você tem que entender o que eu quero dizer antes de criticar. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja quando a igreja ela segue os passos de Cristo. Aquela igreja de que Cristo estava se dirigindo, uma igreja totalmente fiel. Ela começou fiel. Era uma igreja que orava, era uma igreja que consagrava, era uma igreja que guardava as palavras de Cristo no coração. Depois que Cristo morreu, passa-se algum tempo, o Império Romano infringe uma grande perseguição contra a igreja. E os imperadores romanos lançavam os crentes nas arenas dos leões, colocavam os crentes como tochas humanas, e os crentes, até mesmo na hora da morte, na arena dos leões e na fogueira, eles cantavam. Eles tinham completa certeza da salvação deles, tanto que era a fidelidade deles. Contra essa igreja, o inferno não prevalecia. Porque o Salmo 116:15 diz: Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando é que o inferno não prevalece contra a igreja? Quando a igreja é fiel. Só que passou-se o tempo, eu aprendi com um sábio, né, que existem três fases de ataque do diabo contra a igreja. A primeira fase de ataque é o ataque, onde o diabo atacava a igreja, só que quanto mais crentes morriam, mais crentes surgiam. Muita gente se convertia porque via a fé daquela igreja. Nossa, a causa que eles defendem realmente é uma causa real, porque eles estão dando até mesmo a vida deles por essa causa, que se chama Cristo. Quem é esse Cristo que fazem com que esses crentes morram e deem suas vidas? Aí, eles sabiam quem que era o Cristo e também se convertiam. Então, quanto mais crentes morriam, mais crentes apareciam, né? Almas eram ganhas pela fé daquela igreja de princípio. Então, o diabo atacava e não tinha jeito. Aí o diabo ele achou uma estratégia para destruir a igreja, que é a segunda fase. Então o diabo começou a se introduzir no seio da igreja e contaminar ela. Quando o diabo ele introduziu-se dentro da igreja e contaminou ela, a igreja ela perdia o elo de intimidade com Deus. E perdendo a intimidade, perdia a autoridade. Aí vem a terceira fase, que era dividir a igreja. Já que ela estava contaminada, ela perdia a intimidade e a autoridade, era só ele dividir. Então são três fases de operação do diabo contra a igreja. O ataque, ele não vence. Então ele vem com o sapatinho de algodão, ele contamina. E contaminando, ele divide. A igreja dos últimos dias é uma igreja contaminada. Muitas doutrinas estranhas, principalmente a que vem do neopentecostalismo, que é a falsa doutrina da prosperidade, né? A fé que era usada para a salvação, agora essa mesma fé é usada para adquirir coisas. Sabia que o falso profeta de hoje, ele nunca entra no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento desmascara eles. Quando disse Jesus, não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntei tesouro no céu. E o que os falsos profetas estão ensinando no povo? A buscar tesouros na terra. É por isso que essas igrejas enchem. Quando Cristo diz não ajunte, por que eles estão ensinando o povo a juntar? Você pega aí uma das estratégias dos falsos profetas, né? Contaminação através da falsa doutrina da prosperidade. É por isso que eu digo que a igreja hoje ela está contaminada e ela está dividida, né? Cada dia mais surgem novas seitas, né? Seitas heréticas, distorcedoras da palavra de Deus. Não é mais aquela igreja pura que começou com Cristo e continuou com os apóstolos, porque os apóstolos insistiam na doutrina. Contra essa igreja de hoje, o inferno está prevalecendo sim. Através dos falsos profetas, através das heresias, está entendendo? Tem muita gente que crê que vai ser salvo, mas não vai. Tem fé em Cristo, mas não tem a santidade que Cristo exige. Contra essa igreja, o inferno prevalece.
Alguém vai dizer, só basta ter fé em Jesus. Você pode ter toda a fé do mundo em Jesus, mas se você não obedecer os mandamentos, se você não viver uma vida de santidade, toda a tua fé de nada adianta. Porque a salvação ela está em dois patamares. Uma é crer em Cristo. E segunda é obedecer os mandamentos. Você pode ter a fé toda em Cristo, mas se você não obedece os mandamentos da palavra, né? Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse que quem mente é filho do diabo, né? Tenha toda a fé em Cristo e viva mentindo todos os dias para ver se você vai ser salvo. Então, quanto a essa igreja, uma igreja que não tem posicionamento, o inferno prevalece sim, né? É por isso que eu falo, medita naquilo que eu quero te explicar através da revelação do Senhor. Outra causa onde o inferno prevalece contra a igreja. A igreja foi colocada na terra como um órgão de evangelização. A partir do momento que um crente ele é salvo, ele vem para o seio da igreja e o Senhor começa a capacitá-lo para ele também levar essa salvação lá fora. Só que a igreja dos últimos dias é uma igreja que se calou, né? Eu lembro que há mais de 15 anos atrás, a gente via crentes nas ruas evangelizando. Tinham grupos de evangelismo. Só que você não vê mais esses grupos de evangelismo nas ruas evangelizando. O que você está vendo nos crentes dos dias atuais? Que a sede dos crentes não é mais pelas almas. Hoje a sede de muitos crentes, de muitos pregadores, é sede por agenda cheia, por nome em banner, a sede por agenda cheia. Hoje eles querem ter fama, né? É um querendo provar que prega melhor que o outro, que tem mais agenda que o outro. É uma igreja inchada na soberba, querendo agenda cheia, mas é uma igreja que já não tem mais amor pelas almas. E a igreja foi colocada na terra como esperança para as pessoas que estão lá fora. Pega, por exemplo, Romanos 10, 14 e 15. Diz assim, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, como os ímpios vão crer em Jesus se não tem ninguém pregando para eles lá fora? Quando a igreja não evangeliza, o mundo se torna um mundo cada vez mais pecaminoso. É um povo que não ouve falar de Deus. Se esse povo não ouve falar de Deus, como que eles vão ter fé em Deus? Como que eles vão ter temor de Deus? A tendência desse povo lá fora é cada vez mais pior. Cada vez mais afundado no lamaçal do pecado. O mundo está assim porque a igreja se calou. A igreja já não evangeliza mais. Então o inferno está prevalecendo sim, também contra as almas lá fora, né? Como, pois, invocarão se não há quem pregue lá fora? Porque muitos já não têm mais sede pelas almas, têm sede por fama, né? Quando é que o inferno prevalece contra a igreja? Está aparecendo muitos vídeos agora na internet de ímpios atacando a igreja, mostrando os escândalos que estão acontecendo dentro da igreja, né? Eu vou falar para vocês o que eu vi e que está na internet. Uma pastora dizendo em transmissão, né, pela televisão, que o poder da mulher é a vagina. Aí o ímpio foi lá e pegou e colocou esse vídeo na internet para gozar. Olha só quem são os crentes, né? E vários outros tipos de escândalos, né? O Senhor Jesus disse, ai daqueles por quem vieram os escândalos. E quando surgem esses escândalos, os ímpios pegam e colocam na internet para mostrar o podre da igreja. Hoje a igreja está sendo atacada, mas não tem mais quem defenda a igreja. Porque como que vai defender mediante a tantos escândalos? O diabo está usando os ímpios para arrebentar com a igreja, né? Ah lá como são os crentes, quer dizer, o infeliz traz escândalo, os ímpios pensam que todos os crentes são iguais. O inferno está atacando a igreja e a igreja está calada. Quem disse que é para nós estarmos calados? Eu vejo lá no livro de Atos, eles lutando para que Pedro, Tiago, até o momento que Tiago estava vivo, é claro, Pedro, Tiago, João, que se calassem e não pregassem Jesus. Os apóstolos apanhavam, mas eles diziam, nós vamos continuar pregando Jesus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nenhuma terrível perseguição parava a igreja primitiva. E eles abriam a boca e defendiam o evangelho diante das grandes autoridades. Hoje,
quando surge ataques contra a igreja, não há quem se levante para defender a igreja. É onde o inferno prevalece. Em vez da igreja atacar, não é atacar com pontapé, com chute. É atacar com as armas que o Senhor nos deu. A palavra que é a espada do Espírito e o escudo da fé. Então nós temos que defender o Evangelho. Quer seja dentro do lar, quer seja dentro da empresa. Se alguém chegar lá para zombar do Evangelho, o crente se levanta e fala: não, você não conhece o Evangelho. Você não conhece o Senhor Jesus Cristo para falar mal dele. Você não conhece a nossa fé em Deus. Você está errado, porque a Bíblia diz isso, isso, isso. Tá entendendo? É se levantar e defender. Defender diante do Congresso. Né? Porque a nova ordem mundial está sedenta para calar a igreja na América Latina. A ONU já determinou que vai tirar de nós a nossa liberdade de expressão. E quando a ONU se levantar, quem que vai defender a igreja? É onde o inferno está prevalecendo. A igreja não é uma igreja unida hoje, né? Um dos poderes da igreja é o poder da união. O Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 18, 19: se dois de vós na terra pedirem qualquer coisa, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Olha só, se dois crentes na terra estiverem unidos e pedindo qualquer coisa, será feito pelo Pai que está no céu. Então, quando os crentes eles se uniam, né, para pedir algo para Deus, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que Deus concederia. Que a união daqueles dois crentes em petição, Deus ouviria. O diabo sabe desse poder da união, ele entra no seio da igreja para dividir, para colocar magoinha, ódio no coração de um para com o outro. O diabo mesmo ele não se divide, mas ele entra no seio da igreja para dividir a igreja, para um ficar com cara fechada com o outro. Isso é igreja, sabe? O inferno está atacando a igreja com todas as forças, e a igreja está com o escudo da fé abaixado e com a espada caída. Os ímpios estão zombando, ninguém há que defenda hoje o Evangelho. É aí que eu falo que o inferno está prevalecendo. Não prevalece contra uma igreja fiel, firme, mas prevalece contra uma igreja de qualquer maneira. Aonde que Deus vai defender uma igreja de qualquer maneira? Se o que faz separação entre nós e Deus é o pecado, se a igreja está manchada pelo pecado, se a igreja está sem autoridade, medita nisso. Se você é fiel, o inferno vai prevalecer contra a tua vida. Mas se o diabo achar brechas, toma cuidado. Sabe? A gente está apanhando muito nesses últimos dias. É por isso que Cristo vai voltar. Ele precisa voltar. Por quê? Porque a igreja já não é uma igreja firme, já não é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que é atacada e não se defende. O inferno está prevalecendo. Está entendendo? Contra uma igreja fiel não prevalece. Mas se o diabo achar brechas na igreja, prevalece sim. E toma cuidado. Guarda isso no teu coração, medita.